todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Assentado como estava a maioria, os pare podem se assentar. Pode ficar sentado. Muito obrigado. Os pare. Muito bem, diz assim. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Tem o subtítulo que diz: O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham abertos as púlceras. Acontecia morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Oremos. Amantíssimo Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Tu estás presente neste lugar. Senhor, nos entregamos completamente ao ministério do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito possa falar aos nossos corações, nos despertar para as realidades espirituais e eternais. E que nós possamos ser tocados por Ele, transformados. E que nós possamos um dia ver a Tua glória, Senhor. Perdoe os nossos pecados, purifique a nossa alma, e que por estes minutos apenas nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. E que esta mensagem possa trazer consequências eternais para as nossas vidas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por alguns minutos vamos a meditar sobre a condenação e a bem-aventurança eterna. Duas coisas das quais a Bíblia fala de princípio a fim,
Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala sobre um juízo, um julgamento, uma condenação para todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E também a Bíblia fala da bem-aventurança eterna, da felicidade eterna que terão aqueles que em vida se arrependeram dos seus pecados e tiveram um encontro genuíno e real com o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, notoriamente é uma parábola. Não foi algo real que o nosso Senhor utilizou para falar sobre a eternidade, tanto da glória como do céu. O Senhor usou uma parábola, que é uma figura de linguagem, para usá-la como ilustração, para aplicar lições de caráter espiritual. Como trata-se de uma parábola, ela deve ser interpretada como tal. Isso significa que toda parábola que o nosso Senhor utilizou, ela sempre tem uma verdade central. Seria um erro nosso irmos para os detalhes mínimos das parábolas e tentar dar significado aos detalhes mais mínimos da mesma. A parábola tem um ensino central e esse deve ser explorado. No caso, por exemplo, da famosa parábola do filho pródigo, mais que interpretar o que significariam os porcos, o que significaria isto, o que significaria aquilo, a parábola do filho pródigo tem a mensagem de que há esperança para o mais vil dos pecadores. Esta parábola também tem um ensino central, que a vida não termina com a morte física do ser humano, de que depois da morte há vida e vida eterna para todo ser humano. Aqui está apoiando sobre as Escrituras a ideia de que a alma do ser humano, a alma de todo ser humano, é imortal. Quer dizer, o corpo morre, mas a alma vive para sempre, por toda a eternidade. Se nós também olharmos esta parábola, ela não tem como propósito, por exemplo, ensinar de que todos os pobres um dia estarão na glória e que todos os ricos irão para o inferno. Não tem esse propósito, porque nós podemos notar que muitos pobres, materialmente falando, irão para a condenação, e que alguns poucos ricos herdarão a vida eterna com Deus por toda a eternidade. O nosso Senhor aqui nos apresenta o caso de um homem rico que vivia muito bem. Imagine você, por exemplo, que estilo de vida você teria se você tivesse dinheiro, muito dinheiro? Que tipo de vida você teria? Não há dúvida de que você gastaria esse dinheiro com casas. Não há dúvida que você gastaria esse dinheiro com carros. Não há dúvida que você gastaria esse dinheiro com passeios. Não há dúvida que você teria um padrão de conforto elevado. Não há dúvida que você se alimentaria de uma forma esplêndida, magnífica. O que faríamos nós com dinheiro? Este homem era rico e tinha esse tipo de vida. Mas Deus não figurava no seu dia a dia. Até porque é difícil ter dinheiro
ter uma comunhão profunda com Deus. Não sei porquê. Quando a gente às vezes passa por aflições, muitas aflições da carne e do bolso, a gente tende por clamar, por suplicar. Inevitavelmente a gente se veste de um manto de humildade, porque temos que bater portas, temos que pedir, temos que externar a nossa necessidade, e isso nos humilha. O rico não. O rico entra onde ele quer e gasta, nem sequer às vezes pergunta quanto custa. Ele tem dinheiro para isso. Havia um homem rico que vivia esplendidamente, regaladamente, folgado, fazia banquetes todos os dias na sua casa. O pessoal que tirava o lixo da sua casa tinha muito trabalho para tirar o lixo das festas que ele fazia e oferecia aos seus amigos. Mas na mesma casa havia um homem pobre, um mendigo, muito pobre, cheio de feridas, de chagas. Diz a palavra que os cachorros passaram a sua língua pelas suas feridas. Parece que tem uma técnica bem antiga, né? De que provavelmente a língua do cachorro tem algum tipo de, não sei, bactéria que se dá com a nossa bactéria e se produz algum tipo de cura. O fato é que era uma situação caótica deste homem. Mas diz a palavra que um dia morreu o mendigo, morreu o pobre, mas também um dia morreu o rico. E depois da morte se encontraram em destinos distintos, diferentes. O que estava aqui embaixo subiu, e o que ainda estava em cima desceu. O pobre se encontrou na glória, representado aqui pela figura do pai da fé, Abraão. E o rico encontrou-se no meio do inferno, atormentado em chamas, e grande fogo, e em grande desespero. Essa foi a parábola que Jesus lançou. Nessa parábola, baseado nessa parábola, gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. A primeira delas é a seguinte: falando sobre a condenação e a bem-aventurança eterna, podemos dizer o seguinte: olhando para as Escrituras, podemos descobrir que todos os homens e mulheres neste mundo, em algum momento da vida, vão enfrentar a morte física. Coisa que geralmente o bonitão e a bonitona esquecem. Coisa que o jovem esquece, que o adolescente esquece, que o homem de sucesso esquece. Coisa que o homem que tem dinheiro, que pode gastar em tudo aquilo que ele pode e gosta, ele um dia vai ter que enfrentar a morte. E seu lindo corpo dourado terá então que alojar pelo menos umas 36 gerações de vermes no seu corpo após a morte. Gastamos com cremes, nada contra. Pode comprar, o irmão Narciso aí, né? Pode comprar à vontade. Mas um dia nós iremos enfrentar este flagelo terrível. Sabemos pelas estatísticas que morrem mais jovens e adolescentes que pessoas idosas. Mas é uma coisa como que de repente nós não
nos lembramos? Como que nos esquecemos? A morte tem que passar bem perto, para de repente nos lembrar de que nós somos frágeis, de que nós somos muito fracos. E como disse Calvino, basta o ser humano tão frágil, mas tão frágil, que basta que uma telha, uma miserável telha, caia sobre as nossas cabeças a uma determinada altura e a vida acabou. Tudo acaba, tudo termina. Provavelmente a nossa vida seria distinta dos pobres e dos ricos, de todo ser humano, se nós soubéssemos ou estivéssemos cientes que em qualquer momento nós podemos sair deste mundo. Essa é a loucura do mundo, que todo mundo esquece. Como que temos a ideia de como somos eternos, que vamos durar muito tempo, que nós chegaremos a ver outras gerações e outras gerações, provavelmente até a terceira e a quarta geração. Nós temos muita vida e saúde, mas nos esquecemos de que a morte, ela está a um passo de todos nós. E de repente nós, como que não queremos acreditar nisso, somente quando vemos que, mas estava falando comigo e agora está morto, estava ali, estava vivo, estava sorrindo e agora está dentro do caixão. Parece que aí como que reflexionamos um pouco de que a morte é um fenômeno real, muito real. Quando eu estava chegando aqui no Brasil, estava assistindo uma notícia de que a menina que tinha sido eleita a Miss Florianópolis, com seus 15 anos de vida, pegou uma bactéria e em poucas horas acabou a beleza, acabou a fama, acabou o glamour, acabou tudo acabou assim. Mas o ser humano se esquece, e é por isso que às vezes vivemos como que nos esquecendo de que a morte está aí, que nesta própria noite pode pedir pela nossa alma. Tudo estava bem com o rico, diz a palavra, mas um dia ele morreu. E a morte é algo que nos humilha, mas nós um dia teremos que enfrentar. Gostemos ou não, acreditemos ou não, a morte é um fato que a Bíblia o apresenta como verdadeiro e que também na experiência isso pode ser visto. A segunda coisa que nós vemos nesta passagem é que quando um ser humano morre, a alma do homem continua a existir. A pessoa continua num estado consciente. Alguns falam do sono da alma, que quando a pessoa morre, a sua alma entra num estado de sono e será despertada no juízo final. Não, a Bíblia fala claramente que quando uma pessoa morre, seja justa ou pecadora, quando ela morre, ela passa diretamente a lidar com realidades eternas, seja no inferno, seja no céu. Alguma pessoa diz: eu não acredito, achando que o homem é como um animal, ele morre e acabou-se tudo. Quem foi que de lá veio falar de que tem um inferno, que tem céu, que tem eternidade? Tudo termina na sepultura. Mas a Bíblia, que não falha, que não pode errar, e Deus nos dá testemunho de que a alma do homem continua existindo após a morte e por toda a eternidade. Nós fisicamente morremos, mas a nossa alma, ela continua e continuará por todo sempre. Não acaba nunca, nunca jamais. É por isso que o ser humano é completamente diferente de um animal.
que morre, que não tem alma, que se acaba, morreu e morreu, um animal. Um ser humano, não. Um ser humano continua a sua existência por toda a eternidade. E isso é muito relevante e importante. Significa de que nós, por exemplo, devemos gastar nossos dias pensando sempre no futuro. Hoje posso morrer, pode ser amanhã, pode ser depois. E eu devo estar preparado para enfrentar o juízo final. A terceira coisa que nós encontramos nesta parábola do rico e do mendigo é que quando um ser humano morre, ocorre uma divisão de destinos. Os justos herdarão a vida eterna, a bem-aventurança eterna, no momento que morre. Jesus disse para o ladrão na cruz: de certo te digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. De forma alguma Jesus falou: tu agora entrarás num estado de sono. Quando a Bíblia diz que tal fulano morreu, e diz a Bíblia, e dormiu, é sinônimo de morrer, mas não que a alma entre num estado de sono. Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo novamente fala sobre o tema, dizendo: melhor me fora estar com Cristo Jesus. Se eu morrer, estarei com Cristo Jesus por toda a eternidade. Portanto, todos os justos herdarão a glória eterna. Os rebeldes, diz a Bíblia categoricamente no livro de Apocalipse e em toda a revelação da Escritura, que os rebeldes serão lançados num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em outras palavras, o inferno. Não faço nenhuma diferença entre lago de fogo, inferno, condenação, punição eterna. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Inferno real, o lugar real, permanente, caracterizado pela profunda escuridão, um fogo que não acaba nunca e que acabará por tragar todos aqueles que nesta vida rejeitaram a palavra de Deus. Esta é a maior loucura do mundo. Isto é o que o mundo esquece. Muitos vivem como se não houvesse condenação, não houvesse dignidade, como se tudo acabasse com a morte. A Bíblia fala abertamente que há um lugar chamado de inferno e que ali serão, justamente depois de condenados e de receberem a sentença, serão todos os ímpios, os perversos, os maus, os incrédulos, serão lançados na condenação eterna. O inferno é um lugar eterno. Quem ali chegar ficará num estado de aflição e condenação permanente, constante, como disse J.C. Ryle, para sempre torturado, mas nunca executado. Os seres humanos buscarão a morte e não poderão encontrá-la, porque a morte não existirá mais. Condenação permanente. Tanto o diabo, os demônios e os seres humanos, perversos, pervertidos, rebeldes, aqueles que em vida disseram para Cristo, para o Evangelho: não tenho tempo, estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, vou dar um tempo, vou pensar na possibilidade de servir a Deus. Esses serão condenados por toda a eternidade. O que é mais perturbador sobre o inferno
além do fogo, das trevas, do tormento, é que isso será eterno. Quer dizer, não haverá uma segunda oportunidade, uma segunda chance, para as pessoas dizerem assim, depois de 1000 anos, 2000, 3000 eras, dizer: Senhor, eu me arrependo, eu estou sofrendo muito aqui neste lugar, e não posso continuar, e eu quero agora fugir daqui. Não haverá chance, não haverá esperança. As portas do inferno fechar-se-ão no dia que os rebeldes forem condenados e julgados, e dali não sairão jamais. Isso é estarrecedor, perturbador, pode tirar o sono de qualquer pessoa, quando nós pensamos que alguns dos nossos familiares, que hoje rejeitam a palavra, que não entendem, que nem sequer têm vontade de ouvir a palavra de Deus, um dia serão condenados por toda a eternidade. Não somos nós quem julgamos as pessoas, não somos nós que dizemos: esse aqui vai para o inferno, esse aqui é o eleito de Deus. Será Deus quem haverá de nos julgar, de nos condenar. Provavelmente muitas pessoas, e nós teremos muita surpresa, porque algumas pessoas que acham que estão no caminho certo, que acham que estão servindo a Deus do seu jeito, a sua maneira, quando sejam julgados, a surpresa será grande demais. Não posso deixar de mencionar um caso, ou provavelmente 2 casos espantosos na Bíblia, que nos falam do cuidado que devemos ter, porque com isto não se pode nem fazer uma piada e não se pode brincar com o inferno. Estou me referindo especificamente à mulher de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Sua mulher era incrédula. Um dia veio o juízo e a condenação sobre Sodoma e Gomorra. Ela foi transformada num estado de sal. O marido crente, a mulher incrédula. E aí ficou o testemunho. Não se poderá dizer que o juízo será beneficente para você por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa do seu filho, por causa do seu pastor, por causa da igreja, da denominação. O juízo de Deus será implacável sobre todo o ser humano. E se você ler a Bíblia, você verá várias vezes a exclamação: ai, ai, ai daquele dia, que até os montes se derretem diante da sua presença. Não deveríamos nós, por exemplo, sermos movidos a compaixão, misericórdia, principalmente com os nossos filhos, vigiar pela alma deles, para que eles não sejam condenados pela eternidade? Esta é a verdade que o mundo esquece. Alguns pensam que Deus é um Deus bonzinho, o Papai Noel do mundo, e Ele vai ter compaixão de todos, e que a salvação será universal, e que se alguém foi mau, se alguém foi malandro, se alguém foi mulherengo, se alguém fez um mal, é idólatra, há um purgatório, e dali nós podemos, daqui da terra, poderemos fazer orações por essas pessoas e tirá-las desse lugar e mandá-las para a comunhão com Deus pela eternidade. A Bíblia nega isso. Tampouco fala sobre a reencarnação. Está escrito que o homem, que você, que eu,
que o homem morra uma vez, depois vem o juízo, a condenação eterna. A igreja deveria levar um pouco mais a sério a doutrina do inferno, porque seja talvez bem capaz de nos empurrar para a rua para evangelizarmos as pessoas que não conhecem o Evangelho. A igreja às vezes peca gravemente quando ela se apartela, quando ela perde de vista a sua missão secundária, porque a principal é conhecer Deus e gozá-lo para sempre. A segunda é pregar a palavra para aqueles que estão perdidos, porque se eles morrerem, eles estarão condenados pela eternidade. Onde estão as suas lágrimas pela sua família? Onde? Onde? Quanto tempo você gasta com televisão, com computador? Quanto tempo você gasta com você, com amigos, sabendo que tem família indo para a condenação eterna? Nós deveríamos nos arrependermos, nós como igreja, dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque nós não temos feito a obra que nos cabe. O mundo está perdido, mas nós temos a chave, a mensagem que devemos proclamar, que devemos anunciar. Deveria se ouvir mais claramente, mais continuamente, Senhor, nas orações: Senhor, salva-me. Senhor, salva minha família. Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu marido, salva meus filhos, Senhor, porque eu quero que eles estejam contigo por toda a eternidade. O inferno é sinônimo de condenação, de amargura, de tristeza, de lamento, de choro, de pranto eterno. E o pior do inferno não será o fogo em si, não será a escuridão, não será a presença real de Satanás ali. O pior do inferno é que Deus não estará ali de forma alguma. As portas se fecharam. Duro é de dizer, mas é a verdade, e para sempre. Ninguém pode abrir. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz, para nos salvar dos nossos pecados, das nossas transgressões. Muitos já se foram, outro tanto irão para a condenação eterna. Queria que você pensasse nesta noite que se você não levar o Evangelho a sério, se você brincar com ser crente, brincar com a palavra de Deus, não se firmar, não fizer um pacto de arrependimento com Deus, você pode enfrentar a condenação eterna, como foi o caso de Judas Iscariotes, que estava com Jesus, andava com Jesus e perdeu a sua alma por toda a eternidade. Seria algo insensato da nossa parte viver neste mundo e não considerar a palavra de Deus. Seria insensato da nossa parte viver aqui longe de Deus, não amar a palavra, não buscar o arrependimento, e se houve algum fracasso, pedir perdão e suplicar a compaixão e a misericórdia de Deus. Termino falando no lado B do filme. A primeira parte é o inferno para os rebeldes, mas a Bíblia também diz que para aqueles que creem em Jesus Cristo, o receberem no seu coração, se arrependerem dos seus pecados, romperem com o mundo, um dia, morrendo estes,
verão a glória de Deus, onde as cadeias serão quebradas, e ali poderemos dizer, no sentido mais extenso da palavra, temos conhecido a palavra, e agora nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Nós que hoje somos crentes, que temos lutas, tentações, pesares na alma, lutamos contra a preguiça. Alguns já perderam a briga, porque alguns não oram mais. E é difícil entender como um crente pode viver sem oração. Para mim é difícil equacionar isso. Pode um crente verdadeiro viver sem oração? Pode um crente verdadeiro viver sem a palavra? Pode um crente verdadeiro viver sem igreja? Eu vou quando tenho vontade. Eu vou quando eu quiser. Você tem que se arrepender enquanto é tempo. Mas nós, que às vezes nos ajoelhamos ou estamos sentados por causa da idade e começamos a orar, vou orar, e acontece que nos visita um sono. Incrível. Ajoelhe-se na sua casa. Se ajoelhe para você ver como o pecado é forte em nós. Agora se levante dali da oração e fique na frente de um computador. Pode gastar horas e horas e horas, horas e horas, batendo papo, conversando, vendo fotos, subindo fotos, vendo filmes, tudo. Se ajoelhe para você ver como o pecado é forte em nós. Às vezes nós estamos no culto, vou usar uma palavra que não é muito conveniente, mas espero que vocês entendam, estamos de corpo presente, mas o pensamento, meu irmão, longe, muito longe, e botamos a culpa no pregador. O pregador é fraco, o pregador é enrolado, o pregador é chileno, o pregador é japonês, o pregador é um filósofo. Sempre a culpa está nos outros, nunca está em mim. Mas um dia, quando nós enfrentarmos a morte, nós seremos livres dessas cadeias e poderemos voar em direção a Deus por toda a eternidade. Escute bem, sem esposa, sem marido. Fantástico, fantástico. Sem filhos, sem sogra, sem irmãos na igreja, livres por toda a eternidade, para ter um encontro com Deus que não acabará jamais. E se muitas foram as tribulações e as angústias na vida, e alguém derramar uma lágrima, o próprio Senhor virá e enxugará as nossas lágrimas. Eu quero dizer o seguinte para vocês: vale a pena buscar a Deus, vale a pena fazer um pacto de obediência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou fraco, tenho muitas lutas, mas ninguém vai me tirar desse caminho. Eu vou seguir com marido ou com mulher, sem eles, viúvo, do jeito que for, rico ou pobre, eu vou continuar, porque um dia
vou enfrentar o juízo final. E eu quero ver o rosto de Deus por toda a eternidade. Paz eterna, gozo indizível, indescritível, liberdade total. Estaremos num lugar onde Deus estará conosco. Não sentiremos fome, não sentiremos tristeza, não sentiremos o peso do pecado. O inimigo ausente estará por toda a eternidade. E aí seremos um só povo, um só Senhor. Você tem alguma coisa no seu coração, bem lá no coração, chegando quase no seu pé, contra algum irmão na igreja? E isso aí, estamos juntos, mas não misturados. Eu te mastigo, mas não te engulho. Você não desce, fica na minha boca. Eu fico mordendo, como se fosse um chiclete. Eu te aturo, mas não te suporto. Eu tenho que aguentar esse irmãozinho. Na eternidade, tudo isso desaparece. Tudo. E viveremos em perfeição total, absoluta. Morreu um dia o rico, morreu o pobre, morreu, um dia vão dizer, você sabia? Morreu o pastor Miguel. Sepultado foi. E eu sigo o meu caminho em direção à eternidade. Como disse John Bunyan no seu livro O Peregrino, caminhando com meu rosto voltado para a cidade celestial, com as minhas costas dadas para o mundo. A Bíblia nos fala da condenação eterna para os rebeldes. Espero que você que é jovem, que você que é adolescente, você que se acha o dono do mundo, que você venha a Cristo Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, porque se você conhece a Cristo agora, jovem, você vai ser poupado de muitas tristezas, meu amigo. É bem provável que você, se conhecer a Cristo agora, que você é novo, jovem, passe apenas por um casamento nesta vida. Mas se você quiser ser rebelde, incrédulo, enjoado com as coisas de Deus, você vai sofrer. E depois, ser julgado e condenado. Hoje o nosso Senhor está aqui, neste lugar. O Evangelho lhe é apresentado em Cristo Jesus. Esperamos nós que você possa meditar e que você diga no seu coração: eu sou fraco, talvez hoje eu sou pobre e morra assim, mas eu quero pegar na mão do Mestre, porque com Ele, aí sim nós somos verdadeiramente ricos, no sentido mais amplo do termo, porque os carros e as casas e os passeios, tudo acaba, tudo acaba. O gozo da salvação permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus transforme os nossos familiares, para que todos um dia possamos estar na glória de Deus. Vou pedir que você faça uma oração, que você ore por você mesmo. Inicialmente, Senhor, me ajude, para que eu possa nunca sair deste caminho. E se ainda não entrei, que eu possa entrar. Se você está caminhando direito neste caminho, vou pedir que você se lembre nesta noite do seu pai, da sua mãe,
dos seus irmãos e da pessoa que está do outro lado do mundo, sem Cristo, sem esperança e sem salvação. Vamos ter alguns minutos. Peço que você silenciosamente faça a sua oração ali. Amém. Pode orar ao seu Deus, clamar ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, oramos a Ti nesta noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pecado de omissão, pecado de comissão. Porque nós temos gasto muito tempo conosco, Senhor. Que conhecemos a palavra e não temos feito a obra com diligência. Provavelmente, Senhor, precisamos ser tocados novamente por Ti, para voltar ao primeiro amor. Porque antes éramos mais diligentes, antes não faltávamos às reuniões, antes orávamos mais, vigiávamos, jejuávamos, fazíamos vigílias. Hoje o quadro é dramático: frieza, desencanto, validez espiritual. Senhor, visita-nos nesta noite, aqueles que já somos cristãos, para que possamos com ousadia pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos, e possamos trazer os doentes a Cristo Jesus. Eu também nesta noite oro e imploro por aqueles que nos visitam nesta noite, que Tu, Senhor, possas quebrantar o coração, assim como um martelo despedaça uma telha. Possas quebrar o coração de todos nós, e daqueles que não conhecem a palavra, nesta noite possam ir com estas verdades no seu coração. E se não crermos em Jesus, se não viermos para a luz, se não deixarmos a nossa vida ajudar, certamente seremos condenados. Certamente veremos o fogo eterno nos devorar um dia. Nós queremos, Senhor, que todos que estamos aqui, um dia, nos encontremos contigo por toda a eternidade. Eu rogo os jovens que estavam aqui nesta noite, que vieram por causa do convite, vieram porque foram trazidos pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Senhor, que eles possam ser atravessados pela palavra, coração, e eles possam entregar a vida a Cristo Jesus. Senhor, no nome de Jesus, visita as nossas famílias. Foi a preocupação também do rico
uma preocupação justa, mas já não havia tempo, já era tarde demais. Mas nós ainda temos tempo de clamarmos pelos nossos familiares. Alguns são rebeldes, muitos deles são sinceros na religião que levam, mas estão perdidos e extraviados. Senhor, salva a nossa família, salva os nossos pais, salva os nossos irmãos, salva os nossos filhos, salva os nossos sobrinhos, salva os nossos tios, Senhor, para que eles um dia te conheçam, gozem de todas as bênçãos espirituais no seu coração. Senhor, a esta igreja, a esta congregação, visita, derramando o teu Espírito Santo, Senhor, e colocando em nós diligência, urgência na pregação, urgência na visitação, urgência no evangelismo, urgência na oração, no estudo da palavra. Que nenhum soldado fique caído, Senhor, para trás, antes que muitos possam ser acrescentados a este rebanho, Senhor. Pai Santo, escuta a nossa oração esta noite, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos. No nome de Jesus Cristo, clamamos por um pastor para esta congregação, um homem de Deus, ungido, preparado por Ti, Senhor, para que ele possa pastorear as ovelhas do Senhor, e que aqui nós possamos ser um canal de bênção para muitas pessoas que estão perdidas no Itapajeiro, perdidos no álcool, na bebida, na devassidão, na boemia, perdidos, Senhor, na ilusão vaga do mundo, e possam encontrar esperança aqui neste lugar. Visita-nos, transforma-nos para a glória do Teu nome, Senhor. E ao voltar para casa, queremos pedir a Tua bênção, a Tua paz, que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Deus o Filho, e que a bênção de Deus o Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Estamos terminando, já vou pedir que a irmã Severante e o Vitor possam se aproximar, porque eles vão cantar uma música